Boa noite a todos. Meu nome é Fabiane, eu trabalho no marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, desejar boas-vindas a vocês. Aos que nos assistem na transmissão ao vivo, sintam-se acolhidos, mandem suas perguntas, seus comentários, que na medida do possível e no momento oportuno eu vou ser mediadora entre vocês e o palestrante. Dentro de instantes, o tema é O Futuro é Agora, o perfil do gestor de projetos no século XXI, é oferecido pelo núcleo GPRO, que é o Gestão de Projetos aqui da FIA. Antes disso, eu peço 2 minutos da sua atenção para a exibição do nosso vídeo institucional, que conta nossos quase 40 anos de vida. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. A FIA é muito mais do que uma escola de negócios. Nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA e consultoria de pequenas, médias e grandes empresas. Consultoria é matéria de um blog que a gente mantém lá no nosso site, mais de 180 textos escritos pelos nossos professores, coordenadores, dividido em categorias. Um deles, consultoria, o que é, como contratar e os diferentes tipos. É leitura relevante, vale a pena vocês conferirem essa ferramenta. Gerente de projetos e coordenadora pedagógica do GPRO, a Ana Carolina Angeli, apresenta para a gente palestrante da noite e o núcleo. Uma boa noite a todos. Obrigada, Fabi. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite. Nós vamos abordar um tema que é extremamente relevante para o sucesso da gestão de projetos hoje, que é o papel do gerente. Ainda mais nesse mundo atual que vocês sabem como está. Complexo, dinâmico. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, que é um professor aqui da casa, o professor Paulo de Tarso. Ele é CEO de uma startup de educação, a SL21. É também um estudioso da gestão de projetos e do aspecto humano. Então, ele tirou um pouquinho do tempo dele para abordar conosco esses aspectos relevantes do papel do gerente. Paulo, é com você. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Obrigado, Ana. Deixa eu só dar uma reguladazinha aqui nesse microfone. Vocês estão todo mundo me ouvindo bem? Está muito alto? Está tranquilo? Bacana. Boa noite, pessoal. Bom, muito grato, Ana. Estou felizão por estar aqui hoje. Por vários motivos, mas vou citar 2, né, por estar aqui com vocês na FIA.
né, esse espaço, essa rede de conhecimento que é bastante reconhecida aqui no Brasil e no mundo. E segundo, por falar de um tema que é bastante relevante hoje em dia. Tá? A gente vai falar desse perfil do gestor de projetos do século XXI. Mas antes de entrar nesse negócio, eu queria fazer uma enquetezinha manual aqui com vocês. Quantos de vocês hoje trabalham com projetos, em projetos, como líder de projetos? Pode levantar a mão. Show de bola. Então a gente está em casa, está todo mundo. Eu pergunto sempre para a gente poder alinhar o vocabulário, a linguagem. Porque às vezes eu falo uma palavra que, se saltar muito, vocês... pode perguntar, Paulo, o que quer dizer isso se for muito estranho, tá bom? Então, o que acontece? Esse contexto que a gente está agora, que é um contexto bastante dinâmico, demanda da gente um perfil diferente. Tá? E aí eu comecei a pesquisar isso há um tempo atrás. Aos últimos 3 anos eu me dediquei profundamente em investigar qual que seria esse perfil do gestor de projetos que a gente precisa agora. Quando a gente fala de futuro, é agora, né? O futuro já é agora, vocês estão todo mundo aqui com o celular, acompanhando tudo, então não temos que se discutir, isso já é fato e realidade. Mas antes de falar desse perfil, que eu vou falar mais para frente, o que eu encontrei, que visão é essa que eu estou construindo, eu quero contextualizar um pouco vocês de onde foi a minha motivação para fazer isso, tá bom? E aí eu vou começar lá em 2013. Uma história rapidinho, tá? 2013... eu já trabalhava nesse grupo, é um grupo Edson Queiroz, é um grupo de origem lá no Ceará, mas que está no Brasil todo hoje. Eu acho que vocês já devem ter interagido com os produtos que eles fabricam em algum grau. Água, Minalba, Indaiá, Gás, a Hipercor, Multicarnes, a Sistema Verdes Mares, que é a filial da Rede Globo lá no Ceará. Esse grupo é um grupo muito grande, fatura muita grana por ano, 8 bi ano. E ele lá em 2013, na verdade em 2010, começou um grande programa de transformação. Eles tinham que integrar todas essas unidades de negócio dentro de um sistema, dentro de um RP, na época da Oracle. Mas a gente sabe, quem conhece tecnologia sabe que não é só mudar o sistema, a gente tem que mudar toda a cultura da organização. Vocês concordam? Todo mundo aqui é de projeto, sabe que projeto não é assim uma coisa do dia para a noite, é a mudança de modelo mental, principalmente. Né? Principalmente quando é um projeto inovador. Que aí você tem que trabalhar a gestão da mudança, essas coisas todas. Então, a gente tem esse desafio muito grande. Em 2013, eu fui convidado, eu fazia parte de um PMO lá, que começou em 2010. Em 2013, esse negócio espalhou o projeto por todas as organizações, e eles falaram, agora eu vou montar um PMO corporativo. E me chamaram para liderar esse PMO corporativo. E aí, nessa época, eu comecei a ter que contratar gestores de projetos. E aí, adivinha o que aconteceu? Nesse ano, a gente saiu, né, divulgou para todo mundo, para todo o estado, para toda a Fortaleza, que a gente estava precisando de gestores de projetos, e surgiu vários currículos, a gente começou a analisar esses currículos, e a gente foi contratar essas pessoas. Só que o que aconteceu? Quando essas pessoas começaram a chegar e começaram a trabalhar, e começaram a tocar seus projetos, esses projetos começaram a ter muitos problemas, que não eram problemas da ordem de processo, nem da tecnologia, eram problemas da ordem humana. Porque você imagina, um grupo de 60 anos, uma empresa como a Esperança, a Multicarne, que são empresas rurais, é agroindústria. Chega lá alguém dizendo que vai ter que usar um sistema, que vai ter que botar um computador com quem nunca nem mexeu no computador. Vocês imaginam? O desafio do líder do projeto, e esses líderes que a gente contratou, todos certificados e tal, com gabarito, currículo lá muito bons, eles não conseguiam lidar com essa situação, não conseguiam falar a língua das empresas. E a gente começou a ter muito problema com isso. Né? Particularmente a minha área, porque a gente tinha que entregar os projetos e eu não conseguia estar perto de todos os líderes de projeto para ajudá-los. E aí isso disparou uma coisa em mim. 2013 foi um ano que eu convivi com isso. Tive que contratar, alguns depois ter que demitir, até pedir desculpa, porque o erro foi meu de ter contratado errado, de ter olhado só o currículo e não a capacidade de lidar com esses problemas que são mais profundos, né? E aí, em 2014, entre 2014 e 2015, eu decidi fazer o seguinte, eu não vou contratar mais gestores de projeto. Eu vou desenvolver os gestores de projeto, porque nós temos problemas que o pessoal que está vindo não está com a capacidade para... Conhecem muito, mas não sabem fazer muitas dessas coisas que a gente precisava. E aí, nesse ano, 2014, eu me envolvi com o PMI, capítulo de Fortaleza, para entender como é que as pessoas que estavam se envolvendo ali estavam se desenvolvendo. O que o PMI estava fazendo naquela ocasião? Eu já conheci o PMI de Brasília, de 2007 e tal, mas eu queria saber o que o PMI em Fortaleza estava fazendo para ajudar a gente, empresas, a contratar, a desenvolver profissionais com essas capacidades que a gente precisava. Né? Me envolvi com o PMI como voluntário, e eu falei, vou na origem, vou no CERN, e o CERN é a universidade. Né? Nessa época, como voluntário, eu comecei a sair fazendo uma militância nas universidades. Né, conversando com o pessoal, com alunos dos cursos, com os coordenadores, para que eles pudessem despertar essa atenção para o lado humano.
né, da gestão de projetos, não só para o processo, não só para o cronograma, não só para o custo, mas para o lado humano, preparar pessoas que pudessem lidar com desafios de mudanças como os que a gente tinha. Né? E aí, nessa mesma época, final de 2014, já interagindo muito com a Universidade de Fortaleza, não sei se vocês já ouviram falar, é uma grande universidade que tem lá em Fortaleza, eles me convidaram para dar aula. Eles falaram, Paulo, você está falando muito, tem muitas ideias, então vem fazer isso aqui com a gente. E eu fui. Fui em 2014, 2015, me chamaram para coordenar o curso. Nessa época da coordenação do curso, eu fui ver que o negócio era mais embaixo. Que a gente não estava formando, que as escolas, não só a Universidade de Fortaleza, mas outras também não estavam formando o perfil do profissional que a gente precisava. E tinha um bocado de coisa ali envolvida. Nessa mesma época, eu comecei a estudar muito, a pesquisar sobre isso. Como que a gente consegue transformar esse modelo de educação, de ensino e aprendizagem que a gente tem em algo que forme pessoas preparadas para enfrentar a realidade tal qual ela é. Não é a realidade fake, não é a realidade de livro, é a realidade real, que a gente sabe, que não é bonita às vezes. E nessas leituras, um livro me chamou muita atenção. Esse livro foi um relatório de uma equipe da Universidade da Harvard Business School entre 2008 e 2010, que rodaram o mundo, passaram aqui por Brasil também, consultando a FGV, Fundação Dom Cabral, procurando entender quais eram as necessidades que as grandes corporações tinham e que não estavam sendo satisfeitas pelas escolas de negócio da época. Entre 2008 e 2010, foi publicado em 2010, então está aqui, depois se vocês quiserem dar uma lida. Tem várias, eles identificaram 8 necessidades que não estão sendo satisfeitas. Eu trouxe aqui 4, que são as 4 que me chamam mais atenção. As outras são mais conhecidas. Essas era o que eu tinha de necessidade na época no grupo Edson Queiroz e que eu não conseguia satisfazer com quem estava vindo trabalhar com a gente, né, do mercado. Então, está aqui, aprender a conviver com diversidade, ter uma visão holística, alcançar resultados em ambientes conflituosos, incertos, ser capaz de experimentar e aprender de forma ágil. Os projetos que a gente tinha lá no grupo eram sempre incertos. Era um grupo familiar, de repente o projeto estava aqui de vento em popa, e aí chegava lá alguém da família e falava assim, não, agora para tudo. Quem já trabalhou em empresa familiar aqui? Grande, empresa grande, familiar. Não é assim às vezes? Não é? O dono chega, um primo chega, um filho chega e fala assim, não, agora acabou agora. Aí vamos começar aqui agora outra coisa e simplesmente para. E aí, como que lida com isso? Né? Vai sentar, reclamar? Não dá, tem que fazer alguma coisa. Então essas eram necessidades que eu também tinha, né, e que esse relatório ajudou. E aí eu comecei a estudar muito, assim, chegou o momento que eu estava me dedicando mais à Unifor, mais ao PMI do que o próprio grupo, porque eu comecei a me envolver muito com isso, a estudar muito isso, e eu tive insight, falei, cara, se tem alguma coisa que eu posso fazer, né, que inclusive virou minha causa pessoal, é ajudar a mudar esse contexto. Porque eu também, se eu ficar só do lado de cá da empresa reclamando, dizendo que a escola não faz nada, que não prepara o profissional, vai mudar a realidade? Não vai. Então eu falei, vou fazer alguma coisa. E aí eu fiquei um tempo pensando, foi final ali, início de 2015, fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Me dedico à Unifor, me dedico ao grupo, o que eu faço? É aqueles períodos de momentos que a gente fica meio perdido. E aí eu tomei uma decisão muito grande. Na minha vida, terceira vez que eu tomo essa decisão de pegar e mudar, né? Iniciar um novo ciclo. Nessa época, final de 2015, eu tomei essa decisão que foi deixar o Unifor para trás, o grupo para trás, o PMI para trás, e me enveredar em 2016 numa viagem de 2 anos sabáticos, né, que a gente fala, anos sabáticos, onde eu falei o seguinte, cara, eu vou pegar esses 2 anos e vou estudar, e vou viajar, e vou conhecer como é que as coisas estão acontecendo no mundo, né? E depois eu decido o que eu vou fazer. Mas eu já sabia naquela época que a minha função, a minha missão seria investigar esses temas, né, projetos, educação, aprendizagem e tecnologia, que é um assunto que me instiga sempre, né? Em 2016, eu fui para Porto, fui morar em Porto, fui fazer um curso lá em Porto. Quem conhece Porto aqui? Bom, é uma cidade bonita. Esse aqui é o Douro, né, um rio famoso que tem lá. Eu cheguei na cidade e fiquei maravilhado, porque quem chega lá já vê essa imagem aqui de cara. Então eu fiquei maravilhado, aqui a Ribeira, bons vinhos baratos, diferente aqui do Brasil, que esses vinhos são muito caros, né? Então, bons vinhos. E fiquei ali até começar as aulas. Fiquei feliz até o dia que eu tive que começar as aulas do mestrado, e aí minha realidade virou ler muito, né? O que foi muito gostoso, né? Aproveitava também o Porto, mas dedicado, quem faz o mestrado sabe disso. E fui dedicar a conhecer um pouco mais dos processos de ensino e aprendizagem. Como que nós adultos aprendemos, né? Como que nós adultos conseguimos desenvolver de uma maneira mais efetiva, né? Mais autônoma,
mais efetiva e ao longo da vida, né? E comecei a refletir sobre isso. E enquanto fazia o mestrado, nesses 2 anos, eu também viajei muito. Eu era mochilão, né? Assim, eu larguei tudo, vendi tudo que eu tinha em Fortaleza, tudo, literalmente tudo. Peguei toda a grana que eu consegui, o pessoal do grupo também me ajudou bastante, porque eu ajudei eles também ao longo dos anos que eu tive lá. Juntei essa grana, falei, agora eu vou ficar 2 anos. Vendi tudo e fiquei com uma mochila nas costas. E nessa mochila nas costas eu fui ficando em hostels. Quem aqui já ficou em hostel? Hostel é muito bacana, é uma experiência de socialização fantástica. Você conhece gente de todo o mundo, literalmente. E o projeto, quando eu saí, eu falei, eu quero pesquisar sobre como que a gente aprende socialmente com os outros, né? Falei lá que uma das necessidades que a gente tinha era abraçar a diversidade. A diversidade, pessoal, você aprende alguma coisa em livro, mas a diversidade você aprende vivendo. Quer aprender sobre diversidade? Fica no hostel. No hostel na gringa, de preferência. Você vai ver gente de tudo quanto é lugar, é de diferentes culturas, né? Então, aproveitei para viajar, para conhecer, fiquei com família e tudo. E uma coisa que eu sempre tive em mente, desde quando eu comecei a viajar, em 2016 e até hoje, né? Eu sempre me deparava com experiências, né, nesses últimos anos, sempre me deparei com experiências nesses últimos anos, e eu sempre me perguntava, como é que nesse mundo que a gente sabe hoje, que é o mundo VUCA, né, todo mundo já sabe, que é um mundo incerto, volátil, complexo, ambíguo, toda hora surge um negócio novo, você está aqui, de repente muda o contexto, como é que nesse contexto a gente conseguiria, ou a gente poderia, promover uma mudança de modelo mental? Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, né, esse triângulo aqui. Né, esse triângulo foi muito famoso, ainda é muito famoso. Né, é a filosofia de gestão de projetos do século XX. Né, lá do nascimento, veio evoluindo, mas isso aqui ainda é do século XX. E que não comporta mais. E a minha pergunta era assim, sempre a reflexão que eu promovi é como é que a gente pode mudar isso para abraçar esse novo contexto. Para abraçar esse novo contexto, que é um contexto incerto, dinâmico, né? E aí, essa perspectiva de projeto para o século XXI, eu comecei a conectar algumas coisas. Né? Isso é resultado de muita leitura e tudo, mas o fato é que a gestão de projetos desse século, ela precisa incluir isso aqui, que já é do século XX, mas ela também precisa ir além. Hoje a gente fala muito de tecnologia, o digital, né? O diferencial hoje está em quem consegue utilizar o digital para alavancar as coisas, mas também tem as pessoas e tem o valor. Né? O contexto de sucesso de projeto que entrega um produto, ele tem que ser, e ele está sendo substituído aos poucos. Mas ainda tem muita gente, Samantha, que ainda considera o sucesso a entrega de um produto, mesmo que esse produto nunca vá ser utilizado. Né? Então, hoje, o convite, né, nesse novo contexto, é que para a gente considerar, para a gente buscar o sucesso, esse projeto, em algum grau, tem que gerar impacto, tem que gerar valor. Para quem é esse valor? Para o cliente do projeto, para a equipe do projeto, para a organização que está conduzindo o projeto. E o gestor de projetos precisa começar a se contextualizar nesse cenário. Né? E a minha pergunta, assim, aqui, por exemplo, nessa visão do gestão de projetos do século XXI, que eu estou trazendo aqui para vocês, o sucesso do projeto ele mora nessa intersecção. É uma intersecção complexa, né? Delicada, exige da gente uma série de um esforço grande para a gente conseguir. Né? Alguns dizem que aqui só o super-herói consegue. Né? Quem já ouviu falando aí das charges, né? Daqui a pouco o gestor de projetos é o super-herói. Né? Porque cada dia mais gerir projetos, liderar projetos, conduzir projetos, se torna uma atividade mais complexa. Né? Porque passa a envolver mais coisas. E aí a pergunta também que eu segui, assim, falei, como é que a gente pode mudar e qual que deveria ser o perfil desse gestor de projetos nesse novo contexto que eu apresentei? Né? Como que o gestor de projetos, o líder de projeto, um profissional da área de projetos, que quer navegar nesse novo contexto, que é incerto e tal, ele deveria ter? Que tipo de competências? Que características ele deveria ter? E aí eu comecei a investigar, assim, eu comecei a me perguntar quais seriam essas características. E aí quando eu falo aqui de perfil, pessoal, eu estou falando dessas características ou conjunto de competências necessárias para o desempenho de uma atividade, cargo ou função. A gestão de projetos até hoje ainda é uma área, uma incógnita. Alguns chamam de profissão, outros chamam de conjunto de atividades que uma pessoa desempenha. E aí você tem gestão de projetos hoje. Projetos é executado em todo lugar. E gestor de projeto hoje, as pessoas que são da área da operação, às vezes temporariamente assumem um projeto, não é assim? Então não necessariamente tem um título aí, eu sou o gestor de projeto. Não. Em um momento, eu assumo a responsabilidade de um projeto. Porém, eu tenho que ter competências para isso, correto?
Você não pode colocar um projeto, principalmente um projeto de grande criticidade, na mão de uma pessoa que não tem o mínimo necessário para conduzir aquele projeto. Concordam comigo? Bacana. E é isso que eu sempre perguntava, qual que é esse perfil? Né? Como que a gente desenvolve esse perfil? Seria, e aí trazendo algumas coisas hoje, né, que estão bem em voga, hoje seria algo ágil, né, seria ser ágil, né, seria ser o PMP, o Prince 2, né, e isso seria o suficiente, seria um T-shape. Quem já ouviu falar dessa palavra T-shape? O T-shape é uma palavra em inglês que significa o profissional que é uma mescla de generalista com especialista. O T é um formato T, o T significa que ele conhece muitas coisas, conhece pouca coisa de várias coisas, e aqui seria a especialidade dele. Né? Então, T-shape é o generalista com especialista. Surgem vários nomes. Seria o cinto do Batman, né? Ou seria um super-herói? Né? Hoje a gente vê que surge, né, inúmeras especulações a partir desse tema, né? Gestão de projetos, não sendo profissão, ou sendo profissão, qual que é esse conjunto? E aí, nesses últimos 3 anos, principalmente, eu venho construindo uma visão, que é uma visão desse perfil. Né? É uma proposta de olhar esse gestor de projetos a partir de um conjunto de características, que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar com vocês, eu gostaria de conhecer a visão que vocês têm, porque vocês são de projetos, vocês estão vivendo essa mesma realidade que eu estou vivendo, e aí eu queria pedir para vocês agora, é uma dinâmicazinha rápida, eu vou pedir para que quem está um do lado do outro virasse aí em duplas, tá? Para durante 5 minutos vocês trocarem ideia. O que é para vocês, para essa dupla, o perfil do gestor de projetos do século XXI? E vocês vão responder em até 2 palavras, tá? Usando o Mentimeter. Quem já usou o Mentimeter aqui, é só pegar no celular, acessar esse site, mente.com, digita esse código e depois da reflexão que vocês tiverem, vocês colocam o que foi a reflexão da dupla. Pode ser? E aí isso vai aparecer na nuvem de palavras, que eu já vou mostrar para vocês. E à medida que vocês forem respondendo, isso vai aparecendo, a gente vai fazer uma reflexão disso. E a ideia é ver quão perto ou distante nós estamos. O que eu estou pensando, para ver se eu não estou viajando muito, e o que vocês também têm como expectativa. Pode ser? Vamos lá, então? Já está surgindo ali, pessoal. Já tem alguns nomes. Flexível, empatia, dinâmico humano, jovem habilidoso. Saiu até o código aqui. Assertivo. Resiliente, conectado. Legal, legal. Adaptabilidade, relacionamento, inovação. Facilitador, legal. Influenciador. Dinâmico, resiliente, conciliador. Adaptável, assertivo, conciliador. Gostei, humano aqui, ó. Saiu humano, né? O gestor de projetos do século XXI é humano. Muito legal. Flexível, dinâmico, persistente. Soft skills, olha soft skills aqui. Resiliente, dinâmico. Tá que nem essas nuvens de palavra dinâmica, né? Que eu tô tentando acompanhar e não... Muito bacana. Fantástico, pessoal. Fantástico. Olha só, pessoal, o que vocês percebem? O que vocês percebem aqui nessa nuvem de palavras? O que vocês percebem nessa nuvem de palavras aí, de comum? O que tem de comum aqui nessas palavras? O que isso, se a gente pudesse olhar essas palavras, o que essas palavras estão relacionadas a? Pessoas. É o lado humano. Olha só, está todo mundo aqui de projetos para comprovar de que hoje o lado humano na gestão de projetos é fundamental. É fundamental. Não dá para a gente seguir daqui para frente sem entender essa relação das pessoas com esse contexto de projetos. Daqui a pouco eu vou falar que tem outra coisa que está surgindo também, mas que também está relacionado com o humano. Né? Então a gente vai entender. Então aqui fica muito claro que tem gente ainda, olha que bacana, fica muito claro que a questão humana na gestão de projetos ela é fundamental. Fundamental. E aí eu vou vir aqui para a gente... A minha pesquisa ela tem sobre esse perfil do gestor de projetos, e não só do gestor de projetos, mas perfil profissional e até... Em última instância, pessoal, eu acho que todo mundo que está aqui tem essa pulguinha atrás da orelha. Como é que a gente se mantém relevante ao longo da vida? Numa vida, num contexto, num momento em que o negócio não para de mudar. Em que quando a gente acha que a gente está pegando, está chegando perto, o negócio acelera mais ainda e a gente fica para trás. Né? O termo, né, o conceito que eu me apeguei há um tempo atrás, não é um termo novo, é um termo antigo, mas saiu
como uma edição especial no The Economist em 2017. Quem já tinha ouvido falar sobre esse termo? Lifelong Learning. Bacana, bacana. Tem algumas pessoas que já ouviram. Esse termo, ele surge, né? E aí nesse relatório ele fala como sobreviver numa era de automação. Numa era em que tudo é automatizado, como que nós profissionais vamos conseguir sobreviver, né? E aí uma definição, né, de lifelong learning, ou aprendizagem ao longo da vida, eu acho que a tradução mais literal é essa, eu continuar aprendendo ao longo da vida, de quando eu nasço até quando eu faço a passagem, é a busca contínua, voluntária e automotivada, né, do conhecimento por razões pessoais ou profissionais. Em algum momento na vida, seja profissional ou pessoal, a gente tem que se dispor a aprender coisas novas. Esse é o termo que foi criado e foi explorado, bastante explorado pela Unesco ao redor do mundo. A Unesco, para quem não sabe, a Unesco tem pesquisas, né, na área de educação e tudo, e ela começou uma frente específica de aprendizagem de adultos, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ela vem trabalhando, né, de intervalos de tempo, de 10 em 10 anos, alguns conceitos, e produzindo relatórios a partir disso. Esse relatório, ele é fruto de 3 anos de pesquisa, onde o Delores e esse grupo de pesquisadores aqui, rodando o mundo todo, entrando em contato com vários projetos, identificaram o que seriam os principais pilares, as principais competências, as principais capacidades para nós, seres humanos desse século, enfrentarmos os desafios que a gente vai enfrentar, o que a gente já está enfrentando. Tá? Então, esse é um relatório, e esse relatório ele identificou quatro competências principais, ou 4 capacidades, ou 4 pilares, né, que eles chamam de a chave para a gente enfrentar os desafios desse século. Quais são eles? Primeiro, aprender a conhecer. Aprender a conhecer está relacionado com a capacidade de ser curioso, de ter um processo de aprendizagem, de aprender a aprender, mas também de pensar criticamente. Eu estou resumindo aqui, tem muito mais coisa. Eu trouxe aqui as 3 mais relevantes, 3 pontos, 3 competências, 3 itens, para simplificar para vocês a importância dessa dimensão que é aprender a conhecer. A segunda dimensão está relacionada com aprender a fazer. Né? Aprender a fazer está relacionado a resolver problemas, a inovar, a criar. É pegar esse conhecimento que eu adquiri no contexto formal e transformar isso, ou transferir isso para diferentes realidades. Isso, pessoal, é até bom abrir um parênteses, isso é aprendizagem, diferente de estudo e diferente de leitura. Aprender, a gente aprendeu quando a gente consegue transferir o que a gente aprendeu para diferentes realidades. Era essa a dificuldade que eu tinha quando eu tinha que contratar. Pessoas falando lá que tinham aprendido muitas coisas, quando eu falava agora aplica isso num contexto X, e a pessoa parava e ficava ali. E não sabia responder. Né? Então, aprender a fazer significa você colocar a mão na massa, testar, aprender, errar e por aí vai. O terceiro pilar está relacionado com aprender a conviver. E aí, vale ressaltar que o aprender a conhecer e o aprender a fazer, as escolas fazem hoje. Né? Em algum grau, fazem hoje. Umas ainda muito não aprender a conhecer, outras já migrando. Queria falar do mundo maker. O mundo maker, os makers, são uma iniciativa disso aqui. Hoje as escolas, não sei quem tem filhos, que tem escolas, que já tem lá os laboratórios. O laboratório de informática está sendo substituído por um laboratório de ferramentas, legos, coisas que coloquem a imaginação das crianças para serem provocadas. Né? Isso são fruto dessas coisas. Quando eles escreveram esse relatório, em 96, pessoal, Delores, eles falaram o seguinte, isso aqui vai direcionar a educação para o futuro, vai direcionar como as pessoas aprendem e vivem no futuro. Tá? Então, colaborar, resolver conflitos, comunicar, está dentro desse contexto. Aqui também entra o contexto dos soft skills. Né? O soft skills é um agrupamento dessas competências. Se a gente pudesse falar assim, colaborar, resolver conflito e comunicar, está relacionado a como a gente se fala e interage com as pessoas. Tá? E por último, aprender a ser. O aprender a ser, na visão deles, e eu concordo plenamente, é o fechamento desse negócio todo. Né? O aprender a ser é você se transformar enquanto você conhece, enquanto você faz, enquanto você convive. Esse é o aprender a ser. Né? E está envolvido soft skills, está envolvido autonomia, está envolvido responsabilidade. Aqui, pessoal, assim, se a gente pudesse falar em português bem simples, não adianta de nada a gente saber muito, até saber fazer, até saber conviver, mas não querer fazer. Vocês concordam? Tem muita gente que sabe muito, sabe fazer, mas não se encontra num contexto a vontade de querer transformar aquilo em realidade. E aí de nada adianta. Né? Aqui está relacionado com a coragem. Eu até brinco, né, que para que as coisas aconteçam de fato, você tem que ter 3 coisas. Um é uma direção, um propósito. A segunda coisa, coragem. E a terceira coisa é um pouco de loucura.
As minhas transições de vida exigiam de mim isso. Né? Se você não tiver um pouco de loucura, você não sai de onde você está para o próximo passo. Né? Não entenda que a loucura é o devaneio, não. É um pouquinho para você sair e você agir. Tá? Então, aprender a ser isso. Então, a gente tem 4 pilares que, coincidentemente, e essa foi uma pesquisa muito recente, eu estou o tempo todo pesquisando, o que sai pelo mundo de tendência, de coisas que estão conectadas com o que eu estou estudando, eu já pego, já vejo que aquilo tem relação com o que eu estou fazendo, faço as análises, pensamento crítico. E o PMI, todo mundo aqui conhece o PMI, pessoal? Todo mundo? O PMI lança anualmente um relatório que eles chamam de Pulse of the Profession. Eles pesquisam essa questão da gestão de projetos no mundo e falam como é que está o cenário daquele momento e do futuro. E aí, nessa última, que saiu inclusive no mês passado, agora em março, foi publicado agora em março, junto com o Pulse of the Profession, eles lançaram 2 adendos. Um deles é o futuro do trabalho. E aí eles trouxeram um termo bastante interessante. Ou seja, já não faltava falar de pessoas, agora, estava falando com o Fúvio aqui, né, Fúvio? Já não tem aquela questão dos soft skills, agora também tem que ter tecnologia no contexto. Porque os projetos que vão ter daqui para frente são projetos de transformação digital. Todos nós que estamos aqui hoje, daqui para frente, os projetos, em algum grau, independente da indústria onde se situa, vai ter que envolver tecnologia. Vocês concordam comigo? Então, pensando nisso e tendo avaliado isso, o PMI criou esse termo aqui, que é o quociente tecnológico. Olha só, o PMI é craque em criar siglas, né? PMTQ, que é a capacidade de uma pessoa de adaptar, gerenciar e integrar a tecnologia com base nas necessidades da organização e do projeto em questão. Não significa aqui, para o PMI, ele deixa muito claro a gente conhecer todas as tecnologias, mas conhecer como lidar com essas tecnologias. Como desenvolver as pessoas nos nossos projetos para lidar com essas novas tecnologias. De poder incluir essas tecnologias no nosso dia a dia. Tá? Então, ele trouxe isso. E, junto com a Pulse of the Profession, junto com esse conceito, eles trouxeram também alguns resultados, que aí bate bem com o que eu apresentei anteriormente. Para eles é o seguinte, na pesquisa que eles fizeram, né, eles separam as empresas inovadoras das empresas retardatárias. É assim que eles, laggards, que eles chamam, que ficam mais, que são menos inovadoras. Tá? E eles falaram o seguinte, que eles encontraram 3 características nos gestores de projetos das empresas inovadoras, que são as empresas que estão conseguindo incluir, Fúvio, a tecnologia da melhor forma possível nos seus projetos. Isso aqui são as 3 características. Primeiro, curiosidade sempre ativa, porque tem que estar testando o tempo todo. Cara, surgiu o Trello, deixa eu ver se o Trello funciona aqui no meu negócio. E esse tal de Slack? Deixa eu testar para ver se esse negócio consegue tornar a minha gestão, a minha interação com o meu time mais efetiva, mais eficiente. Pô, surgiu aqui um dashboard. Surgiu aqui agora uma inteligência artificial que me ajuda a coletar os dados rapidamente do projeto. Surgiu aqui agora um tal de Analytics que me permite captar dados das minhas partes interessadas e poder tomar melhores decisões. Eu estou antenado nisso? Eu estou testando isso? Ou isso está passando longe de mim? Né? Então, uma característica de quem está usando isso e quem está gerando valor a partir disso, envolve isso aqui, curiosidade sempre ativa, liderança inclusive, ou seja, eu não só olhar para o time, mas também olhar para as pessoas que envolvem, que cuidam da tecnologia. E, por fim, o desenvolvimento de talentos. O que é esse desenvolvimento de talentos, pessoal? Isso aqui é diferente, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é o gestor de projetos literalmente se transformar, vamos usar uma palavra comum, um professor. Alguém, na visão de professor, é alguém que no time olha para os skills de cada um dos membros, vê onde que esses membros estão, né, numa escala, identifica o gap, ou seja, a lacuna que existe, onde essas pessoas deveriam estar e onde elas estão, e ajudam essas pessoas a desenvolver planos de desenvolvimento, e acompanha isso e suporta isso durante toda a vida do projeto. É quase um professor, não é isso? Como? É um mentor, né? É um facilitador. Apareceu na nuvem de palavras facilitador. Gostei demais daquela palavra, facilitador. O gestor de projetos desse século XXI, pessoal, não é mais quem faz cronograma e cobra cronograma. Essas pessoas que fazem cronograma e só cobra cronograma, e só cobra ação, e só cobra atividade que atrasou, e não atua para ajudar o time a se tornar mais produtivo e efetivo, eles, ao longo do tempo, eles vão se tornar irrelevantes, porque isso vai ser automatizado. Já se fala da automação. Depois pesquisem, dá um Google. IA, Inteligência Artificial na Gestão de Projetos. Bota em inglês, se vocês puderem, que em inglês vem tudo que está vindo lá de fora.
A galera está inventando muita coisa, as plataformas. Daqui a pouco não tem mais ninguém para estar. O cronograma gerou automático, já cobra automático, os chatbots já fala com a galera. Pô, se você não pegou, é um humano ali falando. E aí, onde fica o gestor de projeto? Que fazia isso e agora não faz mais. Necessidade a gente tem, vocês concordam? Porque continua tendo time, tendo pessoas que têm que resolver problemas, que têm que desenvolver competências para resolver os problemas e chegar do outro lado, vocês concordam? Então o papel de gestor de projetos tem uma excelente oportunidade para avançar, mas a gente precisa se preparar para isso. O tempo tá tranquilo? Você me avisa aí, tá, Ana? E aí, vocês devem estar se perguntando, mas Paulo, você falou esse tanto de coisa e o perfil do gestor de projetos do século XXI? Quem é esse cara? Né? E aí, de uma maneira muito engraçada, eu tomei a liberdade de usando duas palavras e deixando em inglês para se aproximar daquele conceito que é o lifelong learning. Eu diria que o gestor de projetos do século XXI é um lifelong learner, né? Que é uma pessoa, um aprendiz ao longo da vida, se a gente puder dizer literalmente. Tá? É uma pessoa, é um profissional, é alguém que está continuamente desenvolvendo a capacidade de aprender a conhecer, de aprender a fazer, de aprender a conviver e de aprender a ser. Tudo isso em prol de uma coisa, em prol de gerar valor por meio de pessoas, processos e tecnologia. Essa é a proposta que eu trago para vocês do perfil do gestor de projetos do século XXI. Né? E aí se fala assim, mas Paulo, a gente já faz coisas de processo, onde é que, se eu perguntasse para vocês, onde é que estão as certificações aqui? Estão aqui ou estão aqui? Processos, né? As certificações, quando você certifica no Prince 2, você aprende a fazer o que ali? A gerir um projeto usando os processos do Prince 2. Se você vai fazer um PMP, você faz o quê? Você aprende os processos do PMBOK lá, do Scrum, você aprende, então são certificações que focam em processos. Mas você também tem certificações na área de tecnologia. Você tem lá o Project SA, 15 minutos, obrigado, Ana. Project SA e várias outras plataformas. Mas eu sempre senti falta, né? E desde lá de 2013, quando eu tive que contratar, eu sempre senti falta disso aqui. Isso aqui é o que eu considero ser, se a gente pudesse falar, as competências core, as competências base. É o que habilita vocês, ou nós, né, desenvolvermos essas outras competências aqui, esses outros conhecimentos. A partir do momento que eu tenho trabalhado em mim a capacidade de aprender a aprender continuamente, e um olhar de curiosidade, quando eu ler alguma coisa, eu pegar uma revista para ler, pô, deixa eu ver se esse negócio tem alguma coisa a ver, pode me ajudar aqui. Deixa eu chegar com o time e testar aqui junto para ver se esse negócio funciona. E aí você vai aplicando. E ao aplicar, a inovação é fruto de aplicação. Você não aprende a inovar se você não errar, vocês concordam? Se vocês acharem que vocês vão inovar só quando vocês aplicarem alguma coisa e funcionar 100%, vocês não vão inovar nunca, porque a vida não é tão certa assim, não é tão previsível. Você tem que testar, vai errar, vai voltar, vai refletir novamente e vai seguir. Então, isso aqui é a ideia de perfil do gestor de projetos. Confronta com o que a gente vem falando de ser ágil? Não. Confronta com a ideia do T-shape? Também não, vocês concordam? Na verdade, confronta com a ideia de soft skills? Também não. Na verdade, esse modelo é o modelo que engloba tudo isso. Faz sentido para vocês? Porque isso aqui é uma proposta nova. Quem já tinha visto alguma coisa nesse sentido? É uma proposta nova. Eu estou procurando inovar nesse contexto, né? Ou seja, estou procurando descobrir, investigar algo que nos ajude a enfrentar os desafios desse século. Como tudo é novo, hoje é o ágil. Amanhã, na verdade, os 5 anos passados foram o ágil. Agora é o quê? É híbrido. Agora o negócio agora é híbrido. Durante muito tempo a gente achava que a bala de prata para tudo era o ágil. Não vamos transformar tudo em ágil. Chegou à conclusão de que o ágil por si só não resolve. No passado foi tudo preditivo, quando não tinha ágil. Depois surgiu o ágil, agora é o híbrido. O que vai ser no futuro com a inteligência artificial? Vai ser o híbrido com a tecnologia? Né? Nesse cenário, qual que é a capacidade que vale? É você saber Scrum, PMBOK e tal, ou saber, conhecer um pouco disso e ser capaz de adequar isso a determinadas realidades. Para a gente conseguir adequar isso, a gente precisa evoluir e desenvolver essas capacidades. Né? E aí, uma vez desenvolvidas essas capacidades, a gente entende que aquela questão do valor, do impacto que o projeto deve gerar, ela é aumentada. E o relatório Pulse of the Profession, ele vem confirmando isso. Não só ele, mas outros relatórios também que eu acompanho, ou que são paralelos a ele. Ele vem dizer o seguinte, que a taxa de dinheiro que se desperdiça hoje nos projetos,
esse valor ele pode ser diminuído a partir do momento que a gente começar a trabalhar essas competências nos gestores de projetos. E na equipe de um projeto, de uma maneira geral. Não sei quem já viu essa reportagem, mas o Brasil hoje ocupa um ranking muito baixo de produtividade. Tudo bom, Mari? Muito baixo de produtividade comparado com outros países, principalmente lá nos Estados Unidos, que a galera é hard work mesmo, pesado. A gente precisa e a gente tem um espaço para trabalhar essa questão da produtividade. Como? Essa aqui é uma proposta. Agora, como que se desenvolve isso aqui? Aprendendo, testando, convivendo e principalmente sendo. Porque não basta nada você explorar. Um exemplo do C. Vocês estão aqui hoje, estão me ouvindo. Quantos de vocês vão pegar isso aqui amanhã e vão fazer uma reflexão? Quantos de vocês vão pegar isso aqui amanhã, vão fazer uma reflexão e vão tomar uma ação em relação a isso? Isso está relacionado com aprender a ser. Quantas palestras vocês foram nos últimos meses, nos últimos dias, que provocaram impacto em vocês? A gente tem que refletir. São coisas que não dá para ficar colocando debaixo do tapete. A gente tem que colocar e refletir. Por mais que às vezes doa, porque a gente tem que ficar longe da família, ou porque a gente tem que passar uma noite desacordado, porque a gente tem que aprender alguma coisa, porque você tem que trocar uma ideia que às vezes exige você pensar. A gente é uma nação que não gosta, não foi educado a pensar. A gente está tentando contornar isso agora. Vocês concordam? Nós somos uma nação educada a replicar as coisas. E é por isso que quando a gente aprende o PMBOK, ou o Prince, ou o Scrum, a gente quer implementar tudo do jeito que está ali e não funciona. A gente tem que pensar para avaliar. Faz sentido isso que eu estou falando? Bom, pessoal, é isso. A minha contribuição de perfil é isso. E aí eu encerro por aqui.